Fala, meu amigo cartoleiro, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero te passar um time que eu estava aqui analisando, um time praticamente de valorização, mas são dicas excelentes, com alto potencial de imitada que vai fazer a diferença aí para você, principalmente se você está precisando recuperar algumas cartoletas, tá? O nosso orçamento tá 150 cartoletas e os nomes que eu vou deixar aqui para você vai te surpreender, são jogadores bons, jogadores baratos aí, top demais. E fica ligado até o final, que eu vou deixar a dica dos nomes que são unânime, que não pode faltar no seu time para a rodada, fechou? Partiu aqui para o gol, eu acredito que nome unânime, Rossi do Flamengo, precisando de ponto 24, Flamengo que joga fora de casa contra o Juventude. O Juventude, quando joga no Alfredo Jaconi, ele se impõe no jogo, ele sempre busca o jogo. Então aqui o Rossi com grandes chances de fazer 2 a 4 defesas nesse jogo. Flamengo, se segurar o SG, Rossi vai imitar e vai valorizar muito. O segundo nome que eu quero deixar para vocês aqui é o Everton do Palmeiras, mesmo requisito. Palmeiras joga, só que diferente que o Palmeiras joga em casa, o Inter é um time que também ataca, não só se defende. Então o Everton, se fazer de 2 a 5 defesas, e se o Palmeiras segurar o SG, pode imitar na rodada. No momento, o nosso goleiro é o Rossi, precisa de ponto 24 para valorizar. Fechou? Lateral. Um nome que é unânime, com certeza vai ser unânime na rodada e não pode faltar no seu time, é o Piquerez. Piquerez é o dono do pênalti, cobra algumas bolas paradas, é um jogador que tem finalização, participa muito dos ataques do sistema ofensivo do Palmeiras, é um cara que joga muita bola na área, e o Flaco Lopes aí e o Vitor Roque vem voando, então pode ser que ele dê uma assistência. Palmeiras aqui muito forte, favorito em casa, então Piquerez precisando de 2,19 para valorizar, é unânime. Não pode faltar no seu time. Fechou? O segundo lateral, pessoal, temos alguns nomes interessantes aqui para deixar para vocês. Um deles é o Luciano Juba. Precisa de 1,16 para começar a valorizar. Excelente nome para valorização. Porém, eu tô com uma estratégia para o nosso ataque, por isso que é importante você ficar até o final do vídeo, que vai fazer sentido para você lá na frente. Eu vou com o Varela do Flamengo, precisando de 2,52. Estou acreditando nesse SG do Flamengo fora de casa. Flamengo vence aí o Juventude, tá? Eu acredito que vença. E o Varela, se segurar o SG aqui, já vai trazer boas cartoletas, tá? Varela com potencial de fazer também os seus 2, 3 desarmes no jogo. Tem tudo para ser um ótimo nome para valorizar e pontuar bem nessa rodada. Top demais, até o momento, jogadores com pouquíssimo para valorizar, e vamos fazer aqui agora o nosso sistema de zaga. Na zaga, galera, tem nomes aqui interessantes. Danilo do Flamengo, faz tempo que não joga, precisa de pouco para valorizar, é um nome interessante, mas estamos com o Varela lá, não vamos forçar a mão. Temos aqui os atletas do Botafogo que vão jogar fora de casa, destaque para o Barbosa, que está precisando de 1,08, porém, eu quero deixar a indicação para vocês, precisa de um pouquinho a mais, é o Ferrarese. Por que o Ferrarese, Varela? Porque o Ferrarese tem 17 jogos e já conta com 51 desarmes. O cara vem jogando fino da bola, ele está numa fase excelente, jogando em casa, a média dele aumenta muito, então Ferrarese é o nome para essa rodada. Se acontecer do São Paulo segurar esse SG contra o Botafogo, o Ferrarese fazer ali o que ele vem fazendo, a média de 4 desarmes por partida, vai estourar. Então, Ferrarese eu acredito que é um nome unânime. Pô, Varela, você falou que o Piquerez é unânime? Sim. No momento aqui, Piquerez e Ferrarese é unânime no meu time. Acredito que no time de muitos cartoleiros também. Fechando o nosso sistema defensivo aqui, partindo aqui para a zaga, um nome top demais aqui é ele, Gustavo Gomes do Palmeiras. Zagueirão, pode participar de alguma bola aérea, pode fazer um golzinho de cabeça, ele é um cara que traz uma média de 4,94. Se o Palmeiras segurar esse Internacional aí, o Gomes pode pontuar na casa dos 10 pontos tranquilamente. Então vai ser o nosso segundo zagueiro.
para fechar aí ao nosso time. Temos aqui o Murilo também, que precisa de pouquinho para valorizar. Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, precisando de menos 0,70 para começar a valorizar, pode ser uma boa. E também o Wagner Leonardo, precisando de 0,80 para começar a valorizar. Grêmio que recebe o Mirassol. Fechou? Nosso sistema defensivo, 2 atletas do Palmeiras, 2 atletas do Flamengo e o Ferrarese aí, o cara que está numa fase espetacular para desarmes. Fechou? Nosso meio de campo aqui para a rodada. Não tem como deixar de fora. Aqui foge um pouquinho do que eu falei no começo do vídeo sobre valorização. Então, por isso que eu te falei que é um time praticamente de valorização, mas aqui o Arrascaeta eu acredito que é fundamental estar no seu time, e o Matheus Pereira, mesmo jogando fora de casa também, pelo campeonato que esses dois atletas vêm fazendo. Matheus Pereira tem uma média de 8,14 no geral, mas ele vem numa regularidade incrível. 10,9, 13,90, 9,40. Como ninguém é de ferro, ele deu uma zicadinha aqui, fez 0,9, mas 9,70, 4,60, 5,10, enfim. Média do Matheus Pereira, excepcional. Arrascaeta, 9, 20, 12, 8, 12, 11, como ninguém é de ferro, ele também deu uma zicadinha aqui, né? Para deixar aquela galera na mão. Normal. Então aqui o nosso meio de campo está dessa forma. Agora que vem uma dica que também vai ser, acredito que unânime em muitos e muitos times aí. E você precisa ficar de olho nisso aqui. Olha só, galera. Olha aqui com atenção. Lei do ex. Para quem acredita, Maurício do Palmeiras contra o Internacional. O Maurício, nesse jogo, tem tudo, pessoal, para fazer uma pontuação acima da média, porque sempre quando tu joga contra o teu ex-clube, tem aquele ânimo a mais, e quem acredita a lei do ex que funciona demais no Campeonato Brasileiro, não pode deixar de fora o Maurício do time. Então veja que a gente fechou nosso meio com Matheus Pereira, Maurício e Arrascaeta. Pô, Varela, mas esse meio tá meio unânime aí, meio fácil aí de bater aí, não tem outro cara? Sim, tem o Garro do Corinthians, precisa de 3,24, vai jogar fora de casa contra o Fluminense. Eu sei que o jogo é fora, mas o Fluminense andou tomando 4 gols aí do Red Bull Bragantino, por que não pode tomar um do Corinthians, né? Temos também aqui, falando de Red Bull Bragantino, o John jogando em casa contra o Sport, é um ótimo nome, tá? Um nome interessantíssimo para a rodada. Enfim, tem meias interessantes, tem o Mateuzinho, tem Barreal aqui vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro que não vem em boa fase. Barreal tem uma média interessante de 6,29, e nem falei de Alan Patrick, de Neymar e de Coutinho. Beleza? Top! Se o vídeo está fazendo sentido para você, eu te peço, dá aquela força, dá aquela moral pro canal, vamos bater os 2K de inscritos aí, estamos na casa de 1.750 inscritos, se inscreve no canal, dá aquele like pro YouTube entregar aí para um monte de cartoleiro, falar que o nosso conteúdo é relevante, você me ajuda demais, ajuda o canal e ajuda a comunidade cartoleira aí, de todos os modos também, a nosso vídeo aí, crescer cada vez mais e a gente poder estar ajudando mais e mais cartoleiros aí, como você, como todo mundo aí que está assistindo nosso canal. Fechou? Top demais? Curtiu, compartilhou, deu like, fechou, se inscreveu? Vamos montar o ataque. Lembrando que do nosso time que está aqui na tela, aqui, somente 2 atletas que precisam de um pouquinho mais para valorizar. O resto são todos atletas de valorização. Fechou? Ataque. O nosso ataque aqui, eu posso escolher um cara do Flamengo, que eu acredito que o Flamengo faz gol. Quero cercar esse Flamengo. Mas o primeiro nome que eu quero deixar para vocês aqui, seguindo a nossa tradição aí do vídeo, é de um cara de valorização, Caio Jorge. Dispensa comentário. Caio Jorge, artilheiro do campeonato, fase espetacular, convocado para a seleção, menino tá voando e precisa de 1,65. Lembrando que o Bahia tomou 5 gols do Mirassol. Então, o Caio Jorge está em altíssimo potencial de marcar nessa rodada e ele tem que ser unânime no seu time. Fechou? Caio Jorge unânime. Repare que nós estamos com Matheus Pereira, Arrascaeta somente, que não é de valorização, e aqui que são elas. Agora a gente tem 2 vagas aqui, na verdade 3 com reserva de luxo. A gente pode colocar tanto o Pedro quanto o Samuel Lino. No momento, eu vou ir com o Samuel Lino.
Eu gosto do Samuel Lino por causa disso aqui, ó. A média que o Samuel Lino traz é melhor que a do Pedro, tá? Apesar de que o Samuel Lino tem menos jogos, mas eu gosto do Samuel Lino aí para a média básica. Então ele vai estar no nosso time. A segunda vaga, eu tenho que confessar para vocês que eu tenho uma dúvida. Perdão, a terceira vaga. Se eu vou de Verratti contra o Ceará ou se eu vou de Hulk contra o Santos, tá? Mas o Verratti em casa, ele me convence muito, tá? O Verretão em casa aí é um cara que luta demais aí pelo time, tem tudo para fazer uma boa pontuação. Então o Verratti no ataque fechando. Repare que desse time todo escalado, só tem Lino, Matheus Pereira e Arrascaeta, que precisam de um pouco mais de cartoletas. Perdão, o Verratti também, né? O Verratti aqui só confirmando, o Verratti precisa de 9. Fechou. Lino precisa de 8, Verratti precisa de 9. Então tem 4 atletas aqui, Lino, Verratti, Matheus Pereira e Arrascaeta, que precisam na casa de 9 pontos, e os demais, todos eles precisando menos de 4 pontos para começar a valorizar. É ou não é um time de valorização com um potencial de mitada altíssimo? Vamos fechar aqui o nosso técnico. A gente tem aqui 2 técnicos para decidir, que é o Felipe Luiz ou o Abel Ferreira. Os dois são muito parecidos. O Abel tem a vantagem de jogar em casa. O Felipe Luiz tem a vantagem de que o Flamengo é bem mais tímido que o Juventude. Então, quem você escolher, você vai estar bem servido. Eu vou com o Abel Ferreira e te explico por quê. O Abel Ferreira, se ele estiver ganhando esse jogo, ele tem aquele costume de tirar o lateral ali que agora chegou para assumir o lugar do Giai, que eu acabei esquecendo o nome dele agora aqui, mas ele tira o lateral, coloca o outro, ele tira mais um meia, coloca um zagueiro, então ele vai colocando jogadores de defesa. Se o Palmeiras estiver segurando o SG, isso vai aumentando 5, 10, 15 pontos para ele mesmo, para o Abel Ferreira, tá? Então vai entrando jogadores da linha de defesa e o Palmeiras vai aumentando aí o seu poder de pontuação do técnico. Então o Felipe Luiz não tem essa mesma lógica do que o Abel. Então eu vejo que o Abel é um técnico interessante por causa desse detalhe. Nosso reserva de luxo aqui não tem conversa, o homem está voando, Vitor Roque. Então eu vou com o Vitor Roque aqui. Então, se o nosso caso dos Lino ou Verratti não ir muito bem, o Vitor Roque sobe, porque eu acredito que o Caio Jorge não tem conversa. Ele vai ir bem nessa rodada. Aqui já para pegar o lateral, que eu não estava lembrando o nome ali, é o Kelvin. Então o Kelvin ele veio para ser titular do Palmeiras, top demais, e roubou a vaga aí, assumiu a vaga do Giai. O que acontece? Lá pelos 25 do segundo tempo, o Kelvin já está cansado, entra o Giai. É aquilo que eu falei, mais 5 pontos para o técnico. Não sei quem lá está cansado, entra um cara de defesa, mais 5 pontos para o técnico. Entendeu? Então esse é o motivo de eu ter colocado Abel Ferreira aí para ser o nosso técnico na rodada. O meu reserva para o meio de campo vai ser o John. O cara está numa fase espetacular, é o cara do Bragantino. Na zaga aí, para o Gustavo Gomes, o zagueiro reserva, eu vou colocar aqui o Murilo. Vamos de Murilo aqui. E no gol, não tem conversa, o Everton. Precisando de 1.17 para começar a valorizar. Fechou? Capitão. Samuel Lino joga fora de casa. Caio Jorge joga fora de casa. Eu vou de Verratti de capitão. Vou de Pirata Verratti. Por quê? Porque o Verratti tem potencial de fazer gol. O Vasco jogando em casa, ele sempre é um time favorito. O Verratti jogando em casa, ele aumenta demais a sua estatística de pontuação. Deixa eu até ver se o Cartola traz aqui a média do Verratti. Verratti está aqui, ó, média mandante, não estou groselhando. Média mandante do Verratti, 9.59. Então, se o Verratti só fazer a média dele, faz 10 pontos. Como capitão, 15. Fechou? Se o Verratti ir mal, que der uma zicada, que o Vascão não ir bem em casa lá, Vitor Roque mandar bem em casa, sobe para o lugar do capitão. Vitor Roque fazendo o seu 1-2 golzinho também aí em casa, vai ajudar muito o nosso time. Deixa eu salvar, confirmada essa escalação. E agora eu quero saber de você, meu amigo cartoleiro. Olha para esse time. É ou não é um time de valorização com alto potencial de mitada? O time custou 149 cartoletas, tá? E eu acredito tranquilamente que esse time aqui vai valorizar
pelo menos 5 cartoletas pra gente aí nessa rodada de número 23. Então, se você gostou, se você achou que eu te ajudei de alguma forma, considere se inscrever no canal agora, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí para fortalecer, isso ajuda demais o canal. Eu agradeço aí para quem assistiu até agora, nomes unânimes aí que não pode faltar aí no teu time: Caio Jorge, Matheus Pereira, Arrascaeta, Piquerez e Ferrarese. Esses caras tem que estar. Maurício, para quem quer lei do ex, também é interessante. Então tem nomes aqui que vai compor o teu time e vai fazer você imitar. Fechou? Top demais. Tamo junto. Fica ligado no canal. Até o final da rodada aí a gente vai ter atualizações. E eu espero vocês aí pro próximo vídeo. Fechou? Tamo junto. Forte abraço. Valeu, galera!